Bom dia, queridos irmãos. Que as vibrações do Cristo nos aqueça, nos sustente e nos ampare. Com muita alegria que iniciamos o Evangelho desta manhã, trazendo aos corações de nossos irmãos a primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1. Não creais em todos os espíritos. Meus bens amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais aos espíritos prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os que não opera do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia, revelaram as leis do mundo material. O Espiritismo revela outras leis, desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando-lhe a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si só nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse, um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontra não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de quem se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar essas palavras de Jesus. Pelo fruto que se conhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Jesus,
bom e amado Mestre. Até quando, Senhor, vamos ter dentro de nós o discernimento, mudando o nosso olhar para essa seara bendita que veio para ser ceifada, e o Senhor assim o fez, deixando em nossos corações a semente viva do seu Evangelho. Ó Jesus, quanta luz, quanto amor tem nos aquecido. Porque vivemos assim, Mestre, ainda com as mentes tão obscuras, cegas pela vaidade que nos entorpece. Senhor, dai-nos força e coragem. Alimentai os nossos corações de fé e que possamos, Senhor, sentirmos o amor, a caridade, a chama viva da verdade, para que possamos te servir, exemplificando a todo momento o seu Evangelho. Que Deus nos abençoe e que a sua paz permaneça conosco, Senhor. Meus amigos, nós, ao lermos esta explicação da primeira epístola de João, nós vamos ver que todos nós somos os novos discípulos do Evangelho. Nos nossos agrupamentos, na nossa comunidade, no nosso grupo de convivência, na nossa casa espírita. Precisamos observar com muito critério a nossa postura, todo aquilo que nos dá força para vencermos, pois os fenômenos espíritas, eles não estão na fase do sobrenatural, muito pelo contrário. São peças divinas que o Cristo veio nos mostrar, e são por esses atos divinos que nós vamos entendendo a fragilidade desses espíritos que ainda querem passar por profetas, por espíritos elevados. A ciência, ela avançou em todo sentido, e nós não podemos pedir do espiritismo esses milagres, porque hoje a física, a química, a geologia, a astronomia já nos trouxeram as leis do mundo. E nós sabemos que nós também estamos vivendo no mundo. Mas coube a doutrina espírita revelar as leis que são da vida do espírito, as leis divinas e não as leis humanas. E é por isso que cada um de nós precisamos olhar para dentro de nós nesse mergulho que temos falado, para ver qual é o nosso compromisso, qual é a nossa missão. E nós vamos ver que dentro disso, por incompreensão, por não refletirmos, nós muitas vezes ficamos atrás de comunicações que vão falar para nós o que devemos fazer ou que nos ajude a sair dos nossos enganos. E nós, que somos esses novos discípulos do Evangelho, que vivemos hoje dentro de uma casa espírita, precisamos observar tudo aquilo que nós temos dito. Muitas vezes nós queremos agradar as pessoas iludindo com as nossas falas, achando com isso que nós vamos cativá-lo. É preciso que a gente possa sair desse propósito de sermos exclusivos, de achar que todos precisam de olhar para nosso ser. Tudo isso é simplesmente uma vaidade. É um engano, equívocos cada vez mais que nós temos causado na vida do outro. E nos transformamos, muitas vezes, em instrumentos nocíveis, mas estamos dentro da casa espírita, dentro dos templos, e nós bem sabemos que todos nós estamos ligados uns aos outros pela lei do amor.
laços fecundos que o Cristo vem nos mostrar, especialmente unindo os nossos pensamentos junto a esses espíritos que encarnaram no nosso âmbito familiar, que constitui a nossa família. Nós não podemos, de forma alguma, refutar essa ideia que na jornada do além-túmulo, todos nós precisamos estarmos atentos por tudo aquilo que Deus tem nos oferecido, por tudo aquilo que nós temos recebido de um pai, de um irmão, e que muitas vezes nós não valorizamos. Nós sabemos que no plano espiritual existe um programa de trabalho, um plano de amor para todos nós. E esse plano de amor, ele está ligado muitas vezes ao programa de assistência fraterna, da assistência do amparo, para que nós possamos alinhar o pensamento de nossos irmãos, trazendo-os verdadeiramente a uma recomendação, que haja compreensão desse discípulo querido que é João, quando ele nos diz que nós deveríamos atender, não para quem fale, mas para a essência das suas palavras. Quais são as palavras que este espírito, que este irmão está nos dizendo, a fim de certificar se ele é um visitante que vem de Deus? Isso é muito sério, amigos, muito sério. Nós, às vezes, temos sido enganados por palavras que não são reais, que não são verdadeiras. Por isso, nós precisamos ter muita cautela, observar, analisar, e nem sempre quem ouve escuta, e é preciso que a gente tenha ouvidos para ouvir. Ouvir com discernimento. Ouvir com uma razão, com uma profundidade. Pois quando nós falamos em discernimento, o discernimento precisa ser compreendido, porque o discernimento é luz, para que a treva não nos engane. Nós sabemos que o discernimento é o leme da razão, e no âmbito do nosso postulado, ou seja, do nosso trabalho diário, é indispensável que a gente esteja alerta a tudo aquilo que nós vamos fazer, inclusive com os deveres que temos que cumprir, sem que a gente possa fugir da linha de pensamento do Cristo. E aprendendo, servindo a todos, nós levamos para eles as palavras da verdade. É como o sol serve a todos, incansavelmente. E por isso, nós ainda precisamos tirar de dentro de nós as sombras da idolatria, e muitas vezes até da leviandade, para que a gente não turbe mais os corações. Abraçar com a doutrina espírita, meus irmãos, é viver o evangelho restaurado, é sermos intérpretes da grandeza do pensamento destes espíritos, é usar da palavra que o Cristo nos ensinou, é termos ações que sejam condizentes com a verdade. Nunca esqueçamos que a doutrina espírita é uma doutrina redentora, e ela não pode ser considerada a afeição de celeiros de valores espirituais, de que se aproveitam os trabalhadores da Boa Nova para entender o consolo, a instrução, o socorro e a bênção. Nós não podemos ver a doutrina não ser dessa forma. A doutrina espírita, ela é consoladora, porque ela nos esclarece. E são esses valores que funcionam em nós como sementes, sementes que vão renovando, sementes que vão germinando, que podem nos fortalecer nas batalhas do dia a dia,
dos relacionamentos e das experiências que muitas vezes nos são trazidas. Queridos amigos, nós precisamos de nos colocarmos como um tarefeiro dessa seara bendita, lembrando a todos que o Espiritismo revela uma categoria de espíritos que nós precisamos tomar cuidado. São os falsos cristos, os falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas encontram nos desencarnados. É aquele momento em que nós precisamos pensar e que muitas vezes não tomamos o cuidado dizendo que o Espírito falou isso, que a minha mãe falou aquilo, que meu pai falou isso. Antes de nós conhecermos essas relações mediúnicas, nós precisamos entender que médium eu sou, e não médium da vaidade. E aí Kardec nos traz que na erraticidade há nomes venerandos sob a máscara de que se cobrem facilmente aqueles que querem usar dessas máscaras, usando do seu nome. O Espiritismo, ele nos mostra esses dois campos. O encarnado, que gosta de uma fala propedêutica, de entusiasmar, de convencer, de cobrar, e aqueles que são os espíritos enganadores, que ainda estão mergulhados na hipocrisia, são os pseudo-sábios, e que passam muitas vezes na Terra para a erraticidade, ou seja, ele retorna ao mundo espiritual e tomam nomes desses espíritos venerandos, falam, manifestam dizendo que são Bezerra de Menezes, que é a irmã Sheila, que é Eurípedes, que é tantos espíritos. Mas antes, nós precisamos entender e termos a noção da veracidade, do conteúdo. E é por isso que o discípulo amado de Jesus, João, adverte contra eles, os homens, e ele nos diz: meus bens amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-lo, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais e nunca materiais. Olhemos os interesses, e é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Então, nós sabemos que os bons espíritos, eles trazem coerência, e eles expandem, falam em todos os lugares. Então, nós podemos refletir diante de toda e qualquer mensagem. E é por isso que nós vamos ver que uma árvore que não dá bons frutos, que não é boa, não dá bons frutos. Fica aí a reflexão para todos nós e que sejamos favorecidos pela bondade do Cristo nesta hora, do pensar e do repensar, pedindo a Deus, nosso Pai, que permita que os espíritos mensageiros do seu amor possam nos envolver nessa manhã, pacificando os nossos corações, trazendo para nós a esperança, a paz, a calma e a mansuetude. Que Deus, nosso Pai, permita que esses amigos fluidifiquem as nossas águas, para que elas se transformem em medicamentos. Jesus, querido Mestre, olhai por todos nós, para que nós possamos ter a clareza do esclarecimento, do entendimento, e afaste de nós estes espíritos que muitas vezes encontram ressonância em nossas vibrações. Que a paz
e alegria sustente o nosso orai e vigiai. Amigos queridos, que Jesus nos abençoe, que Eurípedes nos agasalhe nesta manhã e que as nossas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade alcance o seu espírito. Paz e muita alegria, que assim seja.